Um momentinho, peraí. Opa. Vou então colocar aqui a tela para poder partilhar os slides, tá certo? Só um minutinho que vai abrir a tela para apresentação. Isso. Então, aqui nós temos a tela de apresentação, né? Todos acharam a tela de apresentação? Tranquilo? Deixa eu só aqui um momentinho, peraí. Deixa eu só fechar isso, a câmera. Ótimo. Então, aqui, todos acharam a tela de apresentação? Ali, curso de Cristologia. Certo? E no nosso encontro de hoje, nós iremos... Um minutinho, peraí. Eu abri a tela errada, era uma outra tela. Importância. A gente abre agora. Isso. É essa aqui. Desculpa. Agora podemos continuar. Curso de Cristologia. E o nosso primeiro encontro de hoje, nós iremos, então, tratar sobre esta pergunta. Jesus Cristo, ele se fez carne ou ele se fez homem? Né? E qual que é a diferença de um para o outro? Ou, quando eu afirmo Jesus Cristo, eu estou afirmando o quê? Tá certo? Então, esse é mais ou menos aquilo que nós iremos falar sobre o encontro de hoje. E aquela passagem bem famosa, né, do prólogo do Evangelho de São João, e o verbo se fez carne. Mas de que modo ele se fez carne? Ou de que modo ele se fez homem? Né? Existe aí uma diferença, tá certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença no encontro de hoje. Primeiramente, antes de começarmos, né, a falar sobre se Jesus se fez carne ou se fez homem, nós teremos que entender o que é Cristologia. E a Cristologia, como diz o autor Haidt, a Cristologia começa com Jesus de Nazaré. Então, Cristologia é tudo aquilo que é relacionado a Jesus, o Cristo. A gente já vai entender o que é esse o Cristo. Então, tudo que é relacionado a Jesus, que é o Cristo, a gente chama de Cristologia. Entretanto, nós temos que diferenciar alguns conceitos para ficar um pouco mais fácil para nós. Por quê? Quando a gente fala Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus Messias, nós estamos falando de uma mesma pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus. Mas existem significados. A palavra Jesus, a palavra de Jesus de Nazaré, a palavra Jesus Cristo e Jesus Messias. Cada significado destes conceitos é uma área, ou melhor, é uma maneira como nós estudamos a Cristologia. Vejamos, vamos por parte. A palavra Jesus, o que significa Jesus? No Catecismo da Igreja Católica, número 452, diz que o nome Jesus significa Deus salva. Então, a palavra Jesus quer dizer Deus salva, em hebraico. Só pelo nome Jesus, nós compreendemos, né, pelo próprio nome, já está assim, compreendido qual é a missão dele, do Filho de Deus. Qual que é a missão do Filho de Deus? Salvar. Por isso, o nome do Filho de Deus é Jesus, porque Jesus significa Deus salva. Ok? Então a gente conseguiu entender o porquê que Jesus chama Jesus.
Jesus chama Jesus porque no próprio nome já contém aquilo que significa a sua missão. Outro conceito que a gente precisa entender é Jesus de Nazaré. Porque, segundo o Catecismo da Igreja Católica 531, diz que, durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhava a condição da imensa maioria dos homens, uma vida cotidiana sem grande aparência. E a gente sabe que Nazaré foi o local onde ele, então, passou esse período da vida, né? Esse cotidiano de Jesus foi vivido em Nazaré. Nazaré é onde se dá a origem humana ali de Jesus. O Catecismo diz que Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus. Então, quando a gente pega as parábolas, a maneira como Jesus fala, a maneira como Jesus se comporta, isso demonstra muito a característica daquele povo de Nazaré, daquele local, daquele espaço geográfico. Por isso que nos evangelhos, quando a gente vê parábolas relacionadas à rede, à pesca, à semente, a todas essas relações, né, diz muito daquilo da qual Jesus estava inserido, que era na comunidade de Nazaré. Por isso que o Catecismo diz que Nazaré é essa escola, porque Jesus falava em parábolas, por causa que ele vivenciava o dia a dia dos pescadores, o dia a dia da plantação, o dia a dia da semente, o dia a dia da questão do camponês. Então, é por isso que Nazaré se enquadra como uma catequese, uma escola, melhor dizendo, para Jesus, tá certo? Outro conceito é Jesus Cristo. Jesus é o nome do filho de Maria e José, como a gente acabou de ver, pela graça do Espírito Santo que a fecundou. Então, Jesus é o nome do Filho de Deus e do filho de Maria e José. Tá certo? Mas em Mateus 16, versículo 16, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que isso está querendo dizer? Jesus é o Cristo. Deste modo, Cristo não é o nome de Jesus, mas sim designa a sua característica de ser o Filho do Deus vivo. Cristo, da qual deriva o nome de cristãos, cristianismo, crisma. Tudo tem o mesmo sentido, tudo tem uma mesma raiz. Cristãos, cristianismo, crisma, Cristo. E tudo isso está ligado à missão de Jesus, que é de ser ungido. Cristo, em grego, é o ungido, o escolhido. Por isso, no batismo, todos nós aqui, quando somos batizados, o frei, né, o padre, ele unge a fronte do batizado, porque nós somos os ungidos de Cristo. Nós somos o povo eleito, a nação santa. Todo cristão é eleito, é ungido, é escolhido para quê? Para ser continuador da missão de Jesus Cristo. Então, Jesus, o Cristo. Jesus, Deus salva. Cristo, o ungido de Deus. E depois todos nós passamos a fazer parte dessa unção. Jesus Messias. Jesus é o Messias anunciado, Catecismo 447. Ou seja, Jesus é aquele que veio para cumprir a promessa. Então, Messias está relacionado a um que virá para cumprir a promessa. Messias é aquele que virá. Virá da onde? Virá o Messias. Então, a história da promessa, o que é a história da promessa? Que é a história da Bíblia. Nós temos ali todo o Antigo Testamento apontava para um Messias, apontava para o príncipe da paz, como diz Isaías, né? O Deus santo, o Deus forte, o príncipe da paz. Virá o Messias, virá. Jesus, então, passa a ser este Messias anunciado, como diz o Catecismo da Igreja 547. E é interessante
que a palavra Messias, nós temos a Mexia, né? Machia, do hebraico. Essa palavra, ela tem a mesma... Quando se transporta essa palavra Messias para o grego, ela passa a ser Cristo. Tá certo? Então, Messias está relacionado a este anunciado, a este escolhido, a este que virá, mas na tradução hebraica, e Cristo, ou ungido, é da tradução grega. Mas Jesus Cristo e Jesus Messias têm quase o mesmo significado, que é o de ser o escolhido, o eleito, o ungido de Deus, que virá na consumação dos tempos, na plenitude dos tempos. Tá certo? Outra coisa bem interessante sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o símbolo do Pai. Ele é a imagem de Deus invisível. Colossenses 1,15. Jesus é a imagem do Deus que antes era invisível e agora se tornou visível para nós. Ou seja, Jesus, ele é ele que nos mostra Deus. Deus, no Antigo Testamento, era invisível, não se podia nem ver, né? A gente tem os relatos lá de Moisés, principalmente, quando via Deus, né? Quando Deus falava com ele, o que Moisés fazia? Cobria a face, porque não podia ver a Deus. Deus era esse invisível que não se via. De repente veio Jesus Cristo, e Jesus Cristo passa a ser a imagem deste Deus. Passa a ser essa visibilidade de Deus. Passa a ser este símbolo. E agora nós vamos entender o que significa símbolo na teologia. Tá certo? Porque símbolo é a comunicação entre nós e Deus, que acontece por uma ação simbólica. Símbolo tem um significado mais profundo. Símbolo é esta comunicação de Deus para com os homens. Esta comunicação que Deus faz com os homens se dá por símbolos, por sinais. Vamos lá, um exemplo, né? A Eucaristia, o pão e o vinho. O pão e o vinho é um símbolo. Porque ao contemplarmos o pão e o vinho, que é o próprio Deus, esse Deus está comunicando a nós o seu amor. Então, a Eucaristia é um símbolo. O óleo é outro símbolo. Por exemplo, o óleo da unção dos enfermos. Aquele óleo que é um símbolo está comunicando o quê? Que Deus cura. Então, o óleo da unção dos enfermos é essa cura. O óleo do crisma, outro óleo. O óleo, novamente, um símbolo. Quando a gente olha para o símbolo do óleo do crisma, nós estamos ali, Deus está comunicando o quê? Que Ele nos escolheu, que Ele nos quis, que Ele nos fez eleitos. Tá certo? E aí tem os vários outros símbolos. A igreja é cheia de símbolos. E os símbolos, então, é esta comunicação pela qual nós entramos em comunicação com Deus e Deus conosco. O símbolo nos conecta a uma realidade sobrenatural. Então, deste modo, quando nós afirmamos que este símbolo, então, é esta comunicação para uma realidade sobrenatural, nós percebemos, então, que a pessoa de Jesus Cristo é a comunicação do céu para nós aqui na Terra. Então, Jesus Cristo, como diz também o próprio autor, o Heide, ele vai dizer o quê? Que Jesus foi aquele que mediou Deus e as pessoas. Ele mediou a Deus e as pessoas. Mas Jesus não é Deus? É, isso a gente vai ver daqui a pouco, mais um pouquinho, né? Mas Jesus é Deus. Mas ele deu visibilidade para esse Deus. É como se Jesus se tornasse essa grande sinal, essa grande imagem de Deus no meio dos homens e mulheres para poder comunicar com mais facilidade ou com mais... para que todos os homens pudessem realmente entender a mensagem que ele queria e que ele quer passar a nós. Se no Antigo Testamento, Deus se comunicava ali por meio de Moisés, Abraão e os profetas, no Novo Testamento, o próprio Deus
o próprio Deus vem comunicar-se conosco. No Antigo Testamento, Deus utilizava-se de símbolos para comunicar-se aos homens, mas no Novo Testamento, Deus se fez um símbolo, Deus se fez homem, Deus se fez pessoa. Deu para entender essa questão do simbólico, deste Deus que se torna um conosco, a grande imagem visível do Pai, a grande imagem visível de Deus. Por isso que Jesus Cristo é símbolo, comunicação, comunhão. A frase que eu tinha falado, né? Jesus Cristo, sendo Filho de Deus Pai e imagem visível dele, podemos concluir que Jesus é o símbolo de Deus. Jesus foi aquele que mediou Deus e as pessoas encontraram Deus em Jesus. Olha que bonita esta frase, né? Ao ver Jesus, nós encontramos a Deus. Ao perceber a tua presença, ao se comunicar com Jesus, pessoa humana, nós encontramos Jesus divino, encontramos a Deus. E aí, então, vem essa primeira parte, né? Um pouquinho sobre Jesus, o seu nome e a sua missão. Nós iremos, então, falar agora, mais precisamente, sobre a encarnação. Tá certo? O termo correto é encarnar, né? Encarnar é um termo relacionado a reencarnar, tomar corpo novamente, né? Então não é com E, é com I. A encarnação. O primeiro a usar esse termo foi Santo Irineu. E esse termo, ele se baseia lá naquela passagem que eu coloquei lá no início, né? E o verbo se fez carne. Então, e o verbo se encarnou. Então, o primeiro a utilizar esse termo foi Santo Irineu. Só que a gente tem que entender que o termo carne aqui é referente a homem, humano, a sarx. A gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Então, Deus se fez humano. Por que eu estou frisando isso? Porque vai dar um probleminha daqui a pouco, tá certo? Que a gente já vai chegar nele. Foi no concílio de Calcedônia, em 451, que foi definido como dogma a encarnação do Filho de Deus. E assim, então, diz o concílio de Calcedônia. Ensinamos e confessamos que um só é o mesmo Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo, perfeito na sua divindade e perfeito na sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo. Ou seja, o que nós acabamos de afirmar? Afirmamos que Jesus, então, ele assume a condição, professamos, que o Filho de Deus, perfeito em divindade, assume a natureza humana, né? E também perfeito na humanidade, possuindo uma alma e um corpo racional, ou seja, uma alma e um corpo humano. E agora vai começar... não, ainda não. A encarnação, então vejamos bem, a encarnação é este divino que assumiu uma condição humana. Então, Jesus, lá no seio do Pai, Pai, Filho e Espírito Santo, no céu, antes de tudo, Jesus, o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, o seio da Trindade, eles eram divinos, Deus, de natureza divina. Então, vejamos as palavras, natureza, essência e substância. É a mesma coisa, que quer dizer que que são divinos. Como assim, Frei? Vejamos bem, eu e vocês que estão agora neste momento nos ouvindo, nós somos de natureza humana. Somos diferentes, mas somos de natureza humana. Não somos de natureza divina.
Mas a natureza humana nos faz todos sermos iguais, enquanto humanidade, enquanto pessoa, ou enquanto cada homem, mulher, cada um tem uma característica diferente. Mas enquanto humanidade, todos nós somos de uma mesma essência, de uma mesma natureza, de uma mesma substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles também são de uma mesma natureza, uma mesma essência, uma mesma substância, que é divina, diferente de nós, tá certo? Mas chegou um momento em que o Filho de Deus, assumiu também a condição de uma natureza humana. É mistério. É um mistério divino. Tá certo? Deus, pela sua livre vontade, pelo seu livre querer, pelo seu livre amor por nós, queria comunicar-se conosco de uma forma mais intensiva. Então, este Deus, o Filho, assume, então, também a natureza humana. Ele participa da natureza humana igual a nós. E aí, o Royo Marin, que é um escritor, teólogo, né, religioso também, ele vai dizer que existe a forma ativa e a forma passiva da encarnação. Ele diz o quê? Que na forma ativa, a encarnação é a ação de Deus se formar em uma natureza humana por meio da Virgem Maria. Ou seja, é Deus que veio e assume também uma natureza humana. Ele é divino e ele assume ativamente uma natureza humana. Só que existe a forma passiva também da encarnação. A forma passiva é a chamada união entre duas naturezas, humana e divina, numa mesma pessoa. Então vejamos bem. Jesus, o Cristo, o eleito, o ungido do Pai, ele é uma pessoa e nesta pessoa reside, partilha, se une duas naturezas, humana e divina, ao mesmo tempo. O lado divino sempre existiu. O lado humano se encarnou, se fez história, existiu num decorrer de anos, né? A tradição nos diz 33 anos. Então, o divino sempre existiu. O humano, a pessoa encarnada, ela assumiu a partir da fecundação. Mas, humano e divino sempre caminharam juntos. Sempre. Não existiu um tempo depois, um tempo antes, não. Tudo aconteceu de forma ativa e de forma passiva. Assumiu a natureza e a passiva se uniu em uma mesma pessoa, duas naturezas, a humana e a divina. E aí vem as chamadas duas correntes de pensamento, o do Logos Sarx e do Logos Anthropos. O que quer dizer isso? Nós vimos até agora que Jesus, então, ao se encarnar, possuiu para si uma alma humana e um corpo humano, igual a nós. Igual a nós. O divino que se encarnou e possuiu um corpo e uma alma humana igual a nós. Agora vem a pergunta que a gente fez lá no início dos slides. Jesus se fez carne ou Jesus se fez homem? Existe uma diferença? Existe. A chamada Logos Sarx e a Logos Anthropos. Vejamos bem qual é a diferença de uma para outra e qual a igreja, então, atribuiu. Logo Sarx. A palavra logo quer dizer palavra, né? Palavra em grego. Sarx, carne. Então, logo Sarx está relacionado a esta palavra que se fez carne. Como vimos, Santo Irineu foi o primeiro que utilizou essa palavra encarnação, justamente do tornar carne. Porém, Irineu, né, aludiu ao verbo que se torna carne
sem conferir ênfase à alma humana de Jesus. O que isso está querendo dizer? Irineu disse que Jesus se fez carne, mas não se preocupou em falar da totalidade dessa carne. Como assim, Frei? Quando a gente fala que Jesus se fez carne, a gente está falando que ele se tornou completamente humano, com vontades, desejos, memória, inteligência, tudo isso humanamente. A humanização de Jesus se deu por completo, porque ele não, exceto pelo pecado, né? E pelo pecado original e pela impecabilidade. Jesus não pecava. Tirou isso, todas as outras emoções, memórias, sentimentos, vontades, operações, etc. e tal, tudo isso, ele era igualzinho a nós. Só que quando a gente fala que esse logo tornou carne, esse Cristo se tornou carne, pode se interpretar como se foi se interpretando ao longo da história, de que Jesus, tudo bem, se tornou homem, se tornou humano, mas ele não tinha uma alma humana. Ele não tinha emoções humanas, ele não tinha vontade humana. Opa, então logo a gente está negando uma parte dessa humanidade. E a gente não pode negar isso. Por quê? Porque Jesus foi totalmente humano. Olha como diz o outro dogma, né? Verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Então ele foi totalmente humano e totalmente divino. Então o Logos Sarx vai perdendo força, justamente porque dava a impressão, ou melhor, chegava até essa conclusão de que Deus, entre aspas, possuía um corpo, mas ele continuou, ou melhor, se sobressaía o seu lado divino e o lado humano era simplesmente uma segunda categoria. Está errado? Deus não foi dessa forma que a igreja pensou. Porque quando a gente coloca isso, a gente dá uma ênfase maior à divindade de Jesus e a gente acaba colocando em detrimento a sua humanidade. Está errado. Porque a humanidade e a divindade está parelha, está junto, numa mesma pessoa chamada Jesus Cristo. Não existe mais ou menos. Existe a humanidade e a divindade. Então, a Logos Sarx vai perdendo um pouco de força e entrando essa outra concepção, do chamado Logo Anthropos. Anthropos, que é homem, em grego, né? Essa outra corrente teológica, que é pensada por Orígenes, né? Orígenes é um teólogo do início da igreja, defende que Jesus se tornou homem. Homem que possui uma alma e que possui vontade, memória, razão e liberdade. Jesus Cristo, de fato, tem uma alma humana. A alma humana é o ponto de conexão entre o verbo e a carne, a liberdade e a liberdade humana. Ou seja, quando a gente fala que Jesus se tornou homem, a gente consegue, até visivelmente, né? Um homem, uma pessoa, um ser humano, a gente consegue, então, entender até melhor essa totalidade que Cristo assumiu da humanidade. Porque parece que carne ainda fica ainda nós que temos essa... A gente não é acostumado com essa palavra hoje em dia, né? Carne, se tornou carne, né? A gente atribui somente isso a Jesus Cristo. Então, esse tornou-se humano, se tornou-se homem, fica até visivelmente mais fácil da gente compreender. E foi o que a igreja também foi adotando ao longo dos séculos seguintes, né? Aqui nós estamos falando do século 2, 3, 4, 5, que foi a construção de tanto do Logos Sarx quanto do Logos Anthropos, né? Então, Jesus se torna homem, Jesus se torna humano, com todas essas faculdades humanas. A faculdade humana da memória, da razão, da liberdade e da vontade. Cristo é verdadeiramente homem e dotado de todas as características humanas.
Sendo assim, Jesus possuiu, como a gente falou, vontade, liberdade, memória, inteligência, razão. Tudo isso Jesus possuiu. Jesus não é um super-humano, mas um humano igualmente a nós na sua natureza, exceto a questão do pecado. Então, quando ele assume, quando ele se encarna por completo. Menos pecado. E aí vem, então, a pergunta, né? Por que Deus escolheu aquele determinado tempo, aquele determinado lugar, ali em Nazaré, para se encarnar? Existe algum motivo? Existe algum porquê que a teologia se expressa? Existe alguma razão para isso? Por que de um determinado momento veio a nós o Salvador Jesus Cristo? Por que em um determinado momento, ano, né, espaço geográfico, por que foi ali? Tem que ter uma razão. E a razão, e é muito interessante quando a gente coloca essas questões das razões, né? Porque Deus, ele poderia, como está colocado aqui, ter se encarnado já no princípio do mundo. Ou Deus poderia ter se encarnado depois já do pecado de Adão. Ou Deus poderia ter se encarnado lá nos fins dos tempos. Mas por que Deus se encarnou? Por que ele assumiu a condição naquele exato momento? E aí vem, primeiramente, ele não poderia ter se encarnado no princípio do mundo, porque não se dá remédio senão aquele que está doente, como diz Marinho. Ou seja, Deus se encarna, olha o nome de Jesus. Jesus salva. Jesus, que é o Salvador, ele só poderia salvar alguém se existisse alguém. Então, logo, Jesus não poderia ter se encarnado antes de tudo, antes de Adão. Não tem como, né? Porque Jesus salva. E para salvar alguém, precisa existir alguém. Precisa existir. Também não teria como Jesus ter se encarnado em seguida do pecado de Adão, pois o homem precisava o quê? Reconhecer que estava pecando. Se humilhar diante de Deus e reconhecer-se pecador. Então Jesus não poderia já logo ali, Adão e Eva pecou, pá, se encarnou. Opa! O homem, a mulher, precisa desse reconhecer-se pecador. Precisava desse tempo de espera para perceber que sem Deus a gente produz uma desordem na vida. E por fim, ele não poderia ter se encarnado nos fins do tempo. Por quê? Porque o homem poderia se sentir abandonado por Deus e perder as suas esperanças. Imaginemos se Jesus ainda não tivesse vindo. Como que seria? Será que ainda existiria fé sobre a terra, como diz lá na passagem bíblica, né? Será que ainda vou ver fé sobre a terra? Talvez o homem se sentiria totalmente abandonado, desesperançado. Então também não poderia ser no fim dos tempos. E aí vem o chamado momento conveniente. Deus se encarna no momento conveniente e certo, devido à sua suprema sabedoria. Deste modo, Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faz homem para a nossa salvação. Com essa afirmação, professamos outro dogma, né? Jesus verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Duas naturezas, divina e humana, em uma única pessoa. Ele se encarna naquele momento por causa da sabedoria de Deus. Deus disse: é agora. Vai, envio. Então, a sabedoria de Deus a gente nunca vai conseguir penetrar. Ou seja, a gente nunca vai conseguir compreender todas aquilo que Deus está propondo e colocando para nós. Mas houve, por meio da sua sabedoria divina, um momento. E aquele momento foi o momento conveniente. Foi o momento, então, na qual ele disse: vai, meu filho, eu envio. Eis que venho, né? Como diz o Salmo. Então,
A sabedoria de Deus nós não compreendemos. Só conseguiríamos entender que tanto no princípio do mundo, como depois do pecado de Adão, como nos fins do tempo, a gente não descartaríamos todas essas possibilidades. Agora, por momento conveniente, porque aquele momento somente a sabedoria de Deus, a suprema sabedoria, de então se encarnar, que a gente pode, ao menos, celebrar. Por isso que a gente celebra a encarnação de Jesus, né? Lá no Natal. Mas a gente não compreende racionalmente tudo isso. A encarnação de Jesus. Entretanto, agora vem uma questão do chamado concílios, né? Porque a gente viu até agora tudo isso. Jesus, humano, divino, desceu do seio da Trindade, se encarnou, tudo isso está acontecendo. Mas como que a igreja, aí vem a parte da história, como que a igreja, então, ela foi escrevendo a sua fé? A gente já pegou basicamente tudo pronto, né? Estamos tudo pronto. A gente já afirma que Jesus, etc, tal. Já pegamos tudo pronto. Mas como que a igreja, então, foi construindo a sua fé? A igreja foi construindo a sua fé por meio dos concílios. Como a gente falou, o concílio de Calcedônia, a definição da encarnação, tudo isso foi realizando-se por meio dos chamados concílios gerais. Esses concílios gerais na igreja, houve 21, tá? Até o Vaticano II, nós temos 21 concílios gerais. Justamente é concílios gerais porque é para toda a igreja. Por isso aqui, ó, se reúnem os bispos da igreja. O Papa juntamente com os bispos da igreja. Então, deste modo, a fé nossa, ela foi pensada a partir de uma forma que a gente diz colegiada, que são os concílios. Não é só uma pessoa que falou, não, é isso, é aquilo, e as afirmações de fé. Não foram assim. As afirmações de fé, elas foram sendo construídas, né? E essa construção da nossa fé se dá pelo meio dos chamados concílios, ou o concílio. Que houve, então, como eu falei, 21 concílios. Os concílios não são convocados de modo regular. Tipo assim, vai acontecer de 15 em 15 anos, de 20 em 20 anos. Não, não é isso. Mas eles são convocados na medida em que se faz necessário. Então, por exemplo, como a gente falou, né, coisas pontuais, falar sobre a encarnação, sobre os dogmas de Maria, por exemplo, os mariológicos. Então, esses dogmas, essas grandes centralidades que diz respeito à nossa verdade de fé, é feito por meio dos concílios. E aí, então, nós temos um concílio muito famoso, que é o primeiro concílio, que é o concílio de Nicéia. E gravem muito bem esse concílio, porque é um concílio que foi muito importante para a igreja. Muito importante. Foi o primeiro e muito importante. O Concílio de Nicéia, ele surgiu por causa de um problema que estava acontecendo na igreja. Um problema que diz respeito à fé. E esse problema era o problema ariano. Nós não vamos nos delongar muito nesse problema ariano, porque é muita coisa, tá certo? Mas qual era a centralidade desse problema ariano? A centralidade desse problema ariano eram três problemas, que se resumia em um só. Quais eram esses três problemas de Ario? Ario era o dono dessa heresia, né? Ario dizia o quê? Ario dizia que Jesus, ele era lá muito perfeito, né? Mas Jesus não era Deus. Opa, temos aí um problema, porque Jesus, a gente falou que a humanidade e a divindade eram iguais. Não é que Jesus é um super-homem ou uma super-criatura. Não é isso. Jesus é humano e divino ao mesmo tempo. Mas Ario afirmava que Jesus era muito perfeito, mais que todos os homens, mas que não era Deus. Nós temos aí um grande problema, né? Um dos problemas de Ario. Depois, Ario, para
arrumar um pouquinho isso, né? Ele então vai quase que falar que Jesus era Deus, mas que Jesus não existia antes de se encarnar. Ele negava a chamada pré-existência divina de Jesus. Ou seja, o que Aro está querendo afirmar com isso? Aro está afirmando que Jesus foi criado por Deus. Porque se Jesus, tanto o humano quanto o divino, em um momento surgiu, logo, ele surgiu porque alguém criou. Está errado? Por isso que a igreja afirma, inclusive na oração do creio, quando a gente reza, como que a gente reza? A gente reza que Jesus foi gerado, não criado. Ou seja, Jesus, divino, sempre existiu, sempre vai existir, eternamente, igual ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Aro falava não. O Filho, a pessoa divina de Jesus, ela existiu a partir de um momento. Está errado. Né? E aí Aro também vai falar sobre a consubstancialidade. Nossa, que palavra difícil, né? Mas a gente também reza essa palavra no creio niceno-constantinopolitano. O que quer dizer consubstancialidade? Ó, substância, lembra que a gente já falou o que é substância? A mesma essência. Consubstância quer dizer o quê? Que Jesus, humano, tinha uma consubstancialidade divina, igual ao Pai. Jesus, humano, por ele ser Deus, essa natureza divina de Jesus era a mesma natureza divina do Pai, que também é a mesma natureza divina do Espírito Santo. Então, a palavra consubstancialidade quer dizer que Jesus possuía uma mesma natureza, tanto do Pai quanto do Espírito Santo. Não era uma substância diferente, não era uma substância menor, não era uma substância que veio depois ou que foi criada, não. Era a mesma, idêntica. Então, o Concílio de Nicéia vai refutar todas essas teses de Ário. Tá? Tudo isso daqui, tudo é problema ariano. Né? E então vai convocar este concílio para justamente falar, não, vamos devagar. Jesus divino, Jesus humano. Jesus divino sempre existiu junto na Trindade. E Jesus tem a mesma natureza do Pai. Jesus não é um outro Deus, não é um Deus inferior, não, é o mesmo. É o mesmo, humano e divino ao mesmo tempo. Podemos perceber, então, que estas afirmações afirmam que Jesus é Deus da mesma essência, que ele foi gerado, como a gente falou, e não criado. Jesus não é uma criatura, mas sim tem a mesma igualdade e essência do Pai. A mesma. E aí, então, nós temos um problema. Vários problemas. E esses problemas a gente vai ver hoje e nas outras 4 aulas seguintes, tudo um problema. Vamos trazer vários problemas nessa e depois nos 4 encontros seguintes, que é o chamado problema da unidade. O que é o problema da unidade? Hoje a gente só vai começar, depois a gente vai continuar em outro momento. A tensão entre a humanidade e a divindade. Como assim tensão? Tensão justamente como que uma pessoa chamada Jesus Cristo pode ser humano e divino em uma única pessoa, nessa unidade. Como que um único sujeito, como que uma única pessoa pode ser humana e divina ao mesmo tempo. Por isso que é uma tensão, a tensão da unidade, ou o problema da unidade. Porque aí vai gerar vários e vários e vários problemas, e vários concílios, e várias reuniões, e várias heresias, para poder não entender, porque a gente não vai conseguir entender completamente, mas ao menos aceitar esta fé autêntica neste Deus que se fez homem e que é humano e divino ao mesmo tempo e uma mesma natureza. Tá? Hoje só vai começar, nos outros encontros a gente vai continuar.
Primeiramente, segundo, a gente tem que entender que Jesus é gerado. E aí, o gerado também para nós parece uma palavrinha estranha, né? Como assim gerado? Como eu afirmo que Jesus é gerado, não criado? Como diz o Creio Niceno, né? Jesus é gerado. Ou seja, o Pai, pelo seu, ele é tanto amor que seu amor gera o Filho. E esse gerar, este sopro, esta vida se dá por meio do Espírito. Tudo isso acontece desde sempre e para sempre, não há um antes e não há um depois. Difícil? Difícil, mas é a nossa fé. Por isso que o termo é falado de gerado. Jesus é gerado no seio do Pai por meio do amor do Espírito Santo. Desde sempre e para sempre. Não teve um início e não terá um fim. Então, Jesus é gerado eternamente? Eternamente. Jesus está sendo gerado agora? Está sendo gerado agora. Mas como assim, Frei? É assim. Jesus é gerado eternamente num eterno presente de agora. Então, eternamente esse filho é gerado, não criado. Graças ao Espírito Santo. Então, esse Jesus que é eternamente gerado, que é eternamente no seio do Pai, veio para nos salvar, para nos redimir. E aí vem esse 4 e o 5. Existem duas correntes teológicas ou duas escolas teológicas a partir desta unidade. Escola alexandrina e escola antioquena. Como assim a partir dessa unidade? Vejamos bem. Eu afirmei que Jesus é um único sujeito, não é? Uma única pessoa. E nesta pessoa de Jesus há duas naturezas, humana e divina. Só que nós temos duas maneiras de afirmarmos isso. A primeira maneira de afirmarmos isso é da escola alexandrina, o único e o mesmo, e a segunda maneira de a gente afirmar isso é a escola antioquena, o único e o outro. Como assim, Frei? Que esquisito. Vamos lá. Quando a gente afirma o único e o mesmo, até certo ponto, a gente está falando uma realidade verdadeira. Em Jesus, o único, na pessoa única de Jesus, há o mesmo divino e o mesmo humano. Não é um único com dois mesmos, ou um único com duas pessoas, ou não é único em uma única pessoa. Há uma mesma natureza humana e divina. Até aí, parece que está certo. Mas aonde está o problema dessa frase? O problema dessa frase é que ela começou a gerar, como que a gente pode dizer? Uma heresia, né? Também uma heresia, mas ela começou a pegar na radicalidade desta frase, ela começou a cair numa radicalidade ao ponto de alguns afirmar, e aí vem a heresia, de que Jesus era um único que possuía uma única natureza. Tá vendo o problema? Então, na pessoa única de Jesus, só pode haver uma única natureza. E aí vem a chamada monofisista, né? A heresia monofisista, que afirmava que em Jesus somente há uma pessoa e uma natureza. Aí a gente cai na heresia, porque não tem como Jesus somente ter uma natureza. Jesus tem duas naturezas. Eles diziam que Jesus tinha um corpo, né? Tinha um corpo, ok, tinha ali um formato de homem, de humano, mas ali residia não algo humano, somente algo divino. Tá vendo o problema? Não é. Por isso, lá atrás, volta a falar novamente sobre a totalidade da humanidade de Jesus. E, por fim, o único e o outro, que é o que nós cremos. Tá certo? O único e o outro
faz parte da nossa fé. O que quer dizer o único e o outro? O único divino, o único que se centrou, que se encarnou, e outro, o que foi assumido. Então, o único, a pessoa divina, que foi assumido uma outra, a natureza humana. Então, a natureza divina assumindo uma natureza humana num único o quê? Único sujeito, única pessoa. Por isso que é único e outro. Única pessoa e duas naturezas diferentes. Por isso que é outro, não é a mesma, é outro. Não sei se ficou confuso, mas acredito que deu para entender, deu para eu explicar bem nesse sentido, porque parece confuso, né? Único e o mesmo é uma única natureza e uma mesma natureza também. O único e o outro é um único e este outro é a diferença das naturezas de Jesus, humana e divina, em uma única pessoa. Deste modo, para não ficar assim muito longo, né? Para não ficar também muito cansativo, que como a gente pode ver, são vários e vários e vários problemas e várias coisas, tensões, né? Que a gente vai ver também ao longo do outro encontro. Nós, por fim, vamos falar sobre o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia, porque, vejamos, olha os vários problemas que eu já fui colocando, né? Você imagina para a cabeça de vários teólogos, cristãos, bispos. Era bispo que aceitava os alexandrinos, era bispo que aceitava os antioquenos, era bispo que aceitava o Logos-Sartes. Não existia uma uniformidade de pensamento. Por isso que precisava dos concílios, para que vai se afinando, né? Vai se moldando essa fé e falar, opa, tá errado aí. A gente crê assim, 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 graças a isso, 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 isso. Então, por isso os concílios, tá certo? E o Concílio de Calcedônia, ele também foi muito importante para nós, mas, como aqui a gente colocou, né? Ele não elaborou nada de novo, ou seja, não houve uma afirmação de fé nova, mas houve um resumo, houve uma espécie de resumo. Ele foi coletando todos os concílios que estavam vindo antes e falou, opa, vocês estão errando por aí, a nossa fé é essa. E aí, então, ele faz as 6 declarações, que a gente já encerra, das duas naturezas de Cristo. E isso daqui, gente, é o que a igreja crê até hoje. Olha, o Concílio de Calcedônia, a gente está lá em 451, né? E a gente crê exatamente até hoje, deste modo, que são os 6 critérios da natureza de Cristo. Vou falar e vai ver que vai ficar bem facinho, e é essa a nossa fé, que é quase o resumo de tudo. Primeiramente, duas physis. O que é physis? Natureza. Então, Jesus possui duas naturezas, humana e divina. 2, hipóstase de Jesus. Hipóstase de Jesus. O que quer dizer hipóstase? Pessoa, única pessoa. Então, na única pessoa de Jesus, possui duas naturezas, duas physis. E essas naturezas, elas são inconfuse. O que quer dizer inconfuse? A humana e a divina, elas não se misturam, ou melhor, elas não se transformam uma na outra. Elas não são confundidas, elas são inconfundidas. Elas são imutabiliter. O que é imutabiliter? São somente essas duas naturezas, humana e divina, não tem outra. É só essas duas. Elas não mudam. É essa, humana e divina. 5, ela é indivisível. Ou seja, não há divisão dessas duas naturezas. Elas estão unidas. E, por fim, inseparável. Também não há separação das naturezas. Quando a natureza divina assumiu a humana, elas se tornaram inseparáveis. Por isso que Jesus subiu de corpo e alma para o céu. Ou seja, Jesus subiu humanamente para o céu. Porque as naturezas, quando a divina assume a humana, elas passaram a ser inseparáveis. Inseparáveis.
E o concílio de Calcedônia foi um concílio que serviu como agrupamento dessas ideias, que serviram depois, futuramente, para se escrever o símbolo, a oração do creio. Podemos ver que a oração do creio, basicamente, um bom pedaço é o que a gente falou hoje, né? Referente a Jesus Cristo. E assim, nós encerramos este nosso primeiro encontro. E vou voltando aqui. E abriu. Eu não sei se é muita coisa, talvez seja, né? Mas alguns pressupostos a gente vai voltando nos outros encontros, tá bem? Mas não precisam ficar com medo ou não querer vir mais participar por causa às vezes, tá muito difícil, não estou entendendo. Não precisa, que a gente volta, esses temas eles vão voltar, e aí vocês vão percebendo que no final dos encontros, nossa, agora está tudo claro, agora eu estou entendendo o que é encarnação, physis, humanidade, divindade, logosarx, logoantropo, vocês vão percebendo que esses termos eles vão reaparecendo conforme vai acontecendo os encontros. Eu ouvi falar sobre a indicação bibliográfica. Tudo que eu falei, eu tirei de 4 livros. Primeiro, do Catecismo da Igreja Católica, tá? O segundo é esse aqui, ó. Depois eu posso passar no grupo o nome. Jesus Cristo e a Vida Cristã, do Royal Marin. Esse daqui, que é inclusive Jesus, símbolo de Deus, que a gente falou um pouquinho só sobre esse aqui, né? Mas ele vai voltar citações dele, que é do Roger Haidt. Depois eu coloco todos no grupo também. E esse daqui, para mim, que é o mais interessante, muito bom, porque os outros é muito difícil, tem uma linguagem muito teológica. Não é que seja impossível, tá? Mas esse daqui é uma linguagem um pouco mais acessível, que é desse padre, Felicíssimo Martinez Diez, lá da Espanha, que é crer em Jesus Cristo, viver como cristão. Depois eu vou passar lá os nomes certinho para vocês no grupo. Poderia explicar sobre a forma ativa e passiva da encarnação? Sim. A forma ativa é a natureza humana, a natureza divina assumindo a natureza humana. Forma ativa. Uma está assumindo a outra natureza. Forma passiva é quando a humanidade e a divindade se unem em uma só pessoa. A ativa é Deus que assume uma natureza, a passiva é a humanidade e a divina em uma pessoa centrada. A pessoa de Jesus Cristo. De nada. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro? Eu falei, não entendi o que você quis dizer com aquilo. Pode ficar à vontade. Frei, a questão, Sim. a questão do credo, né? Que diz a ressurreição da carne. Isso. E aí na fala ali houve a questão a carne, a questão do antropos, né? Pelo que eu entendi, o antropos é a totalidade. E a ressurreição, quando a gente afirma no credo a ressurreição da carne, fica confuso para mim. Né? A questão para onde foi a alma, se a gente vai a ressurreição da carne é a totalidade, corpo e alma, entendendo aquilo que foi dito na questão do antropos, seria a totalidade, né? E não só o corpo, como a gente carne mesmo, como uma separação, corpo e alma. Eu acho que essa questão aí, a hora que você estava falando, veio essa reflexão na minha cabeça. Por conta do credo. Tá certo.
qual que é a diferença em relação ao credo, né? Como a gente falou, Cristo, ele assumiu a condição nossa humana, se tornou homem, humano, né? Na totalidade daquilo que é um homem, um ser humano. Pensamento, tal, vontades, tal, memória, inteligência, operações, etc. e tal. Quando Jesus, então, ele ressuscita, né? Que aí é o nosso creio, ele ressuscita, não é mais o corpo, uma carne, ou uma humanidade, ou uma... como eu posso dizer? Não é mais um corpo com tributos limitados humanos. Porque faltou falar uma frase ali que agora que eu estou vendo que talvez faria um pouco mais sentido. Porque quando Jesus ele se torna humano, a humanidade dele era limitada, que ele não era um super-humano. Vejamos bem, Jesus, enquanto humano, ele existia a sua limitação, igual todos nós aqui humanos. Jesus não poderia, enquanto humano, fazer algo extra-humano, enquanto humano. Esquecemos um pouco a natureza divina, porque aí vem os milagres, vem toda aquela questão, né, etc e tal. Que os milagres já diz respeito à sua condição divina. Agora, o corpo glorioso, o corpo do ressuscitado, o corpo que Jesus, então, dignifica após a sua ressurreição, não era mais um corpo, não é mais um corpo com limitações humanas. Porque a limitação humana faz parte da humanidade terrena. Vejamos bem, no céu a gente não vai precisar mais, ou, para ficar certo, essa questão da ressurreição da carne, né? Não vai precisar mais de inteligência, não vai precisar mais de vontade, não vai precisar mais de memória, não vai precisar mais nada disso. Então, dá para perceber que este corpo, após a ressurreição de Cristo, ele é um corpo glorificado, é um outro estado, a gente chama de outro estado de corpo, mas é um corpo, mas é uma carne. Difícil da gente compreender isso é um pouco. Olha para Maria, como a gente falou nos nossos encontros sobre Mariologia. Pega a Assunção de Maria. Maria foi assunta de corpo e alma. Corpo, carne. De corpo e alma. Mas qual corpo? O corpo glorioso, o corpo do ressuscitado. Nada mais, como a gente falou nos encontros de Maria, né? Nada mais prendia Maria na terra. Por quê? Porque o corpo dela já não era mais da terra. Ela passa por isso e é elevada aos céus. É um outro estado de corpo. Mas é corpo. Porque como você mesmo falou, e de fato não existe um espírito, uma alma sem um corpo. Não tem como. E não existe um corpo sem alma. O corpo e a alma, eles precisam estar unidos. Por isso a ressurreição a gente crê na ressurreição da carne. Não esta carne aqui, mas esse corpo glorioso, essa carne gloriosa. Não sei se ficou assim, muito difícil. O corpo glorioso sem forma. Exatamente, porque o corpo glorioso ele não tem mais as necessidades humanas, terrenas. A gente já fala corpo glorioso. Não precisa mais de algo terreno. Ele se alimenta agora de coisas celestes, de coisas divinas, da contemplação a Deus face a face, etc. e tal. Então, o corpo humano de Jesus e o corpo humano nosso tem limitações. O glorioso e ressurreição após da carne, ressurreição e ressurreição da carne, já não mais pertence a este mundo. Por isso que ele ressuscitou. E por isso que a gente crê nessa ressurreição, onde a gente sai dessa realidade terrena, o nosso corpo sai dessa realidade terrena e caminha na realidade divina, celeste. É olhar para Maria e a gente então consegue vislumbrar um pouco o que é a ressurreição da carne. Todos nós aqui vamos ser
vamos também participar dessa ascensão, dessa ressurreição. Em corpo. Frei, é o corpo... Ah, tá. Seria possível compartilhar as telas posteriormente? Sim, eu envio o PowerPoint por e-mail, pode deixar, tá certo? Por e-mail e pelo grupo. Ficou muito difícil? Ficou muito confuso? Tem mais algo? Se ficou, podem perguntar, não se sintam acanhados. Frei, não entendi, tem que falar de novo, a gente volta, sem problema. Frei, uma outra questão que me veio, Oi. as testemunhas de Jeová é um novo tipo de arianismo? As testemunhas de Jeová? É um novo tipo de arianismo, seguem o arianismo, retomam as ideias de Ario, porque Jesus, para eles, não é bem Deus, não é outra situação. Eu não dá para afirmar que eles são arianos, por quê? Porque para eles, Jesus é uma espécie de profeta, assim, né? O problema de Ario, qual é o grande problema de Ario? E que ele enganava muito bem as pessoas, né? Porque existiam vários bispos arianos, dioceses inteiras arianas, né? Ele falava muito bem de Jesus. Ele acreditava em tudo que estava na Bíblia. Tudo estava na Bíblia, estava certo. Né? Ele só dizia que Jesus era perfeito. Algumas passagens utilizava a palavra semideus. Né? Ele só diferenciava que ele não era um Deus igual ao Pai. Por isso que ele vai colocar quase muito ali perto Jesus e Deus, Jesus e o Pai como a mesma pessoa. Mas ele falava, não, ainda assim não. Há uma supremacia do Pai e o Filho está um pouquinho embaixo. Esse Filho consegue fazer milagres, consegue curar, etc. e tal, mas ele não é Deus, ele não é consubstancial, ele é um pouquinho para baixo. Então, Ario, por isso que Ario, ele conseguiu propagar essa heresia e ficou anos na igreja. Muitos anos. E aí, então, só depois de muita refutação, né, de muitos concílios, porque não foi só um concílio que conseguiu acabar com isso, que conseguiu, então, ir afirmando e ir dizendo, não, Jesus, humano e divino, consubstancial. Os testemunhas de Jeová não declaram nem que Jesus parece Deus, né? Para eles não é Deus mesmo, não é Deus. Não tem essa afirmação divina. Para Ario tinha. Para Ario ainda tinha. Era quase semideus. Tem material de leitura? Tem. Quando eu acabar de escrever todas as aulas, eu também envio a apostila com material escrito. Tem sim. Mais alguma questão? Alguma dúvida? Tranquilo, então. Eu vou no nosso próximo encontro, então, a gente vai falar exclusivamente da natureza divina, né? Então, a gente vai falar sobre essa natureza divina do Cristo. Então, antes da encarnação. Né? Então, depois que eu falei, a gente vai voltar novamente a essa temática e vai ver percebendo que vai ficando cada vez mais fácil essas coisas que a gente está tentando esmiuçar aqui nos nossos encontros. Tá certo? Então, agradeço, né, a todos que estiveram aqui conosco, que o Espírito Santo possa estar iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que neste caminhar de conhecimento possamos ir conhecendo a Deus verdadeiramente, amando verdadeiramente, buscando verdadeiramente. E queria encerrar o nosso encontro de hoje rezando uma Ave Maria. Hoje nós comemoramos, né, o nascimento de Maria, a natividade, o Natal de Maria. Foi hoje, a igreja comemora hoje, dia 8 de setembro. E vamos então recorrer a Maria, nossa mãe, que ela possa estar intercedendo por nós
junto a seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Salve Maria. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, paz e bem. Paz e bem. Boa noite, paz e bem.